Mitch, E aí, Ju, tudo bom? tudo bem? Tudo certinho. Como E estão aí, as coisas em pessoal? Sydney? Aquela confusão, né? Cada dia uma novidade, enfim. Mas Com estamos certeza, aí, né? Tá sendo sempre. uma montanha-russa mesmo, né? Tá todo mundo, todos os setores, todas as pessoas realmente trabalhando, todo mundo. Como é que é? Tem muita gente de Sydney aqui na live? Tá Vamos ver esse entrando. pessoal. Vão falando de onde vocês estão falando também, qual cidade, Brasil, Austrália. Deixa eu ajeitando aqui. E... Oi, Liane, tudo bem? Você tá me ouvindo bem, Mitch? Tô ouvindo, você tá me ouvindo, Ju? Tranquilo? Legal, tô ouvindo. E a imagem tá boa? Tudo certo? Perfeito. Já fala aí pro pessoal que, ó, bastante gente de Sydney, legal. Já tá Já fala o entrando aí. pessoal que eu Punch. possivelmente terei umas interrupções aqui, porque vida de mãe, né, que trabalha, criança de Trabalhando 2 de anos. casa. Isso aí. Eu já tranquei meus cachorros para não ter problema de latido, então vai estar tranquilo. Tranquilo. A gente de Bacana, bastante Brisbane, gente, a Isa da IP bacana. de Melbourne, Brisbane também. Tô tentando só ajeitar aqui o telefone, toda vez que Agora, cai, mas acho que tá bom. Júlio Já. Nato, E aí, Ju? Rodrigo de Sydney, fala, Rua. Ó, o pessoal da Chegou Gold, aqui de São Paulo, tem gente bacana. do Brasil aí também, São Paulo. Aê! A galera tá acordada. Esse povo brasileiro não dorme, né? O povo do Não, Brasil é. não dorme. Que legal. Como é que tá o tempo aí, Mitch? Como é que tá o Hoje tá weather? bom, viu? Passou o final de semana bem chuvoso aqui, um pouquinho de temporal, mas hoje tá lindo. Sol aberto. Que bom, E aí, que como tá bom. esse Sydney? Tá bonito, fechando um pouquinho agora, mas tá friozinho. Tá, não Tá tá um, sei lá, tá quente. uns É, 19 graus. Acabou o horário de verão, agora começa a escurecer um pouquinho mais tarde, né, Ju? é verdade. Acabou. Bom, pelo menos agora estamos mais perto, né, da nossa outra parte da equipe. É isso, né? Não tá tão longe com o horário de punch, né? Não. Ó, 10 horas da várias manhã não é pessoas aí. difícil, né? Muito É. tempo. Ó, várias pessoas do Brasil. Bacana. Bom, gente, lembrando então que essa live hoje não é nada para promover, muito pelo contrário, é para esclarecer várias dúvidas de vocês, muito relacionado ao visto estudante. Então, vão mandando essas perguntas para a gente. A gente tem algumas perguntas que recebemos na semana passada. Para quem está entrando agora, eu sou o Michel, gerente da Information Planner de Adelaide e Perth. Nossa convidada é Juliana, agente de imigração registrada da Seven Migration, nossa agente de imigração parceira. Obrigado pela participação, Ju. Imagina. Obrigado vocês pelo convite, sempre. Imagina, sempre um Se é um prazer. pouquinho, né? Um pouquinho que a gente pode fazer nesse momento, né? É É dar o um oi mínimo, aí pro né? pessoal, mostrar Com que estamos certeza. juntos e responder aí as perguntas de ponto a ponto, né? De que as pessoas, obviamente, que só têm algumas perguntas, gostariam de marcar uma consulta, mas não podem nesse momento financeiramente, pelo menos têm Exato. acesso à informação gratuita aí. É isso aí, Ju. Bom, uma das coisas que eu acho que seria importante começar, que a gente teve uma ótima notícia, apesar de uma das lives, dos anúncios que tiveram na sexta-feira passada, foi, na verdade, um tapa na cara dos estudantes, né, do primeiro-ministro da Austrália. Na sábado de manhã, a gente acordou com uma boa notícia, o qual agora os estudantes ou as pessoas que têm visto temporário terão acesso ao Superannuation. Né, Ju, você quer explicar um pouquinho melhor para a gente como que funciona isso? Com certeza. Primeiro vamos falar desse tapa aí, né? Acho que sexta-feira todo mundo tava down, né? Todo mundo triste, enfim. Eu imaginei que alguma coisa estaria por vir. Ele não pode, né? A Austrália não pode abandonar aí esses estudantes que por muito tempo aí investiram no país. No sábado pela manhã, então, houve a divulgação oficial do acesso ao Superannuation. Ainda não é nenhum tipo de auxílio, né? Desemprego, enfim, que obviamente australianos terão acesso, mas já é alguma coisa. Então, resumindo aí o que eles colocaram, né? A premissa do governo é que uma vez que vocês se prontificaram, né, a estar na Austrália por pelo menos um ano com suporte financeiro, né, ou com condições financeiras de se manterem aqui, eles querem, obviamente, que vocês honrem, né, com essa declaração que vocês fizeram inicialmente. Portanto, todos aqueles que estão num visto mais longo do que 12 meses, não é? E que, obviamente, passaram já desse primeiro ano, em princípio terão, então, acesso, né, poderão pedir essa retirada.
Você tá me ouvindo bem, Mitch? Tô Tudo certo? colocando que o pessoal tava mandando que tava saindo um pouquinho de eco, eu coloquei o fone para diminuir Melhorou isso. um monte. Acho que tá ótimo, perfeito. Melhorou bastante. Então, eles vão permitir, obviamente, né, que que os estudantes peçam, enfim, o que eles chamam de early release, né? Então, uma retirada, como é que vai falar em português isso? Antecipada aí. Antecipando a liberação da antecipando verba, a liberação né? do super. Vamos dizer, do imposto Isso. de renda, vamos dizer assim, quando a gente fazer a instituição, o governo agora deu uma antecipada antes, nesse ano fiscal que vai terminar agora em 30 de junho, e aí tem mais uma verba para quem tiver um valor acima dos 10 mil liberados dentro desse ano fiscal para o próximo fiscal de mais 10 mil dólares, né, Ju? Exatamente. Então, não é obviamente que você tem acesso a 10 mil, é quanto você tem, né? Exato. Aí guardado no seu super, você pode tirar até 10 mil, pelo menos nesse ano financeiro, nesse ano que acaba no final de junho, e possivelmente depois. Como vai se dar, né, Mitch, essa comprovação, o que eles vão pedir de documentação para testar, enfim, para provar essa liberação, a gente ainda não sabe. Até porque não é uma questão nossa, né, Mitch? Nem sua, nem minha. É uma questão totalmente vinculada à tax agency, etc. Exato. Então, ao vocês vão ATO, ter que é o Australian Taxation Office. Então, é super importante, gente, vocês contatarem o tax agent de vocês, pegar mais informações, ter todos os olerês de vocês e acompanhar até no bank statement de vocês, caso seja vinculado com a conta do Banco da Austrália de vocês, para poder ver qual que é o valor que vocês têm. Tá? Exatamente. O Vini Lourenço 27 fez uma pergunta agora que é relacionado a isso, né, Gil? Se na renovação e está mais de um ano ter acesso também ao Superannuation. É justamente isso, Vini, que a gente está falando. Para as pessoas que já têm visto há mais de 12 meses na Austrália, sim, terão acesso a esse Superannuation, estão elegíveis a isso, mas claro, também tem uma série de outros documentos também para que sejam entregues e o seu tax agent vai poder te dar mais suporte e informação para começar esse processo, tá? Uma dica legal, né, Mitch? Acho que não custa a gente explicar aqui. É muito comum esse cenário, né? A gente trabalha para vários empregadores diferentes e você tem vários superannuations espalhados por aí que você não tem nem noção que você recebeu, né, nesses superannuations. Então, o que vocês podem fazer é entrar em contato com o super que vocês têm mais, enfim, acesso, né? O mesmo, às vezes, o principal... Às vezes eles vão atrás das outras empresas também, né? Exatamente. Compilam tudo em uma conta só. Então, isso é uma vantagem. Exatamente. Então, não é só a vantagem de vocês, obviamente, terem noção do total que vocês têm à disposição, mas também em relação a taxas. Porque eu não sei se vocês sabem que vocês pagam taxas, né, ao longo do período. Então, às vezes, vocês têm um pouco de dinheiro num super, vai deduzindo as taxas. Quando zerou, vocês não têm mais nada. Então, quando vocês, obviamente, compilam, enfim, todos esses supers, concentram esses supers num plano só, né, num superannuation só, vocês acabam só tendo que pagar uma taxa. Então, isso seria o primeiro passo, ao meu ver. E um contador pode ajudar vocês com isso, às vezes o banco mesmo, né? Eu acho que o ANZ tem isso, então tem vários bancos que têm o próprio super, né? Que vocês podem compilar. É uma dica aí nessa época. Isso. Tranquilo por aí, então, gente? Vamos dar sequência. Uma das perguntas, tivemos várias perguntas sobre isso, Gil. Como que fica meu visto estudante, uma vez que a minha escola está fazendo aula online? Então, o governo, ele não regula especificamente como a aula é dada, né? Então, não há esse tipo de regulamentação, tá? Então, o fato da aula estar sendo dada online, enfim, de vocês estarem indo na escola, de vocês terem que fazer trabalhos ao invés de estarem presencialmente na escola, isso é uma questão entre vocês e a escola, né? Então, vocês não podem ter problema com a escola, mas o governo não está regulando isso e o governo está sendo bem flexível, inclusive, né, no sentido de aulas. Obviamente, temos que ser, né? Não tem como eles obrigarem diferente, né? A segurança de todos. Lembrando que antes todo mundo sabe que quem é vice-estudante é obrigado a estudar full-time, no mínimo 20 horas por semana. As aulas eram presenciais, com uma pequena parte dessas horas sendo online ou complementares até essas 20 horas por semana. Devido a toda essa crise, essa pandemia do vírus, todas as escolas hoje estão implementando esse sistema online. Se não foram, estão em processo de. Então, assim, não tem como fugir, não seguir a aula online. Temos que se adaptar à situação. É bom, é ruim? Infelizmente, não é culpa dos estudantes, não é culpa das escolas, mas temos que nos adaptar da melhor forma à situação. Então, hoje a única saída que temos aqui, para quem está como estudante na Austrália, é seguir os cursos online, tá?
Eu sei, pessoal, que tem muita gente reclamando e eu super entendo. Acho que todo mundo, né? Eu passei por isso, o Mitch passou por isso também. É claro que nem todo mundo tem um computador, nem todo mundo tem uma internet perfeita em casa, nem todo mundo tem uma estrutura, né, para fazer essas aulas de casa. Mas, gente, devido à situação que a gente, né, que a gente vive, é sem precedente, então a gente vai ter que se adaptar, né? A gente vai ter que fazer uma forcinha a mais aí. Ninguém está dizendo que é fácil. Não, ninguém está dizendo que tudo tá certo, mas a gente vai ter que se adaptar, não vai ter outra forma, né? Com certeza. Uma das coisas que o pessoal está saindo essa pergunta, a gente teve bastante delas, é se essa situação hoje vai implicar numa aprovação de visto, qual que é a restrição, qual que é a exigência maior da imigração. Lembrando que agora em abril a gente teve o release da imigração em relação aos níveis, tá? Então, brasileiros, fiquem tranquilos que estamos no mesmo nível como antigamente, então nada mudou, tá? Então, graças a Deus, a gente ainda está no nível 1, então podem ficar tranquilos na escolha das escolas. Lembrando que a qualquer momento, durante o processo, a imigração pode sim solicitar o suporte financeiro, tá, gente? Mas, no seu ponto de vista, Ju, o que você acha em relação a isso? Existe isso? Não, né? É mais muito aquele diz não me diz. Meu visto agora vai ser recusado por questão do vírus. Não me coloca na pressão, Mitch, mas vamos lá. Gente, é muito difícil dizer, é tudo muito novo, né? Eu acho que, eu não sei, Mitch, talvez você possa complementar aí com alguns números, mas os processos que a gente deu entrada, né? Eu não trabalho especificamente com visto de estudante, porque obviamente eu confio em vocês, da Information Planet, para fazerem esse trabalho. Os vistos que as pessoas deram entrada recentemente ainda estão em processamento. Algumas aprovações, né, Mitch, normais. Sim, tivemos, estão rolando, estão acontecendo normal. Exato. Eles não estão parados, eles estão processando os vistos. Talvez exista algum atraso em algum tipo de processo específico de visto estudante. Eu acho que é mais para VET, né, Mitch? Que eles estão demorando um pouquinho mais para dar uma resposta. Teve uma atualização algumas semanas atrás, que aumentou aí, está sendo até no máximo não, né? Mas pode levar até 4 meses. Então, aí de 76 dias a 4 meses para o visto ser aprovado. Claro que pela questão hoje, de caso a imigração peça, você tem que fazer o exame médico ou algum outro requerimento. Devido a toda essa situação, pode demorar um pouco mais, tá, para essa aprovação, mas a imigração está ciente do que está acontecendo. Isso não vai ser um motivo de recusa para o seu visto, muito pelo contrário. Então, podem ficar tranquilos quanto a isso. A questão do exame vai demorar? Vai, mas não vai atrapalhar e não vai gerar uma recusa no seu visto por esse motivo. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Com certeza. Gente, a gente sempre fala, né? É uma questão de não abusar da situação, né? Então, ninguém vai fazer nada que não faria normalmente. Para vocês que estão aqui, né? Para aqueles que estão aqui, vocês não foram tão prejudicados, né? Os maiores prejudicados de toda essa situação são aqueles que estão no Brasil, inclusive aqueles com visto já aprovado ou com visto em processamento. E quanto às pessoas que estão fora, eu realmente não tenho como dizer como vai ser esse olhar da imigração em relação a esses processos. Porque é claro que eles não querem ficar aprovando esses vistos, né, sem a gente ter uma noção de quando essas pessoas vão poder entrar na Austrália. No país, né? Exatamente. Aqui é o oposto, né? Então não adianta eles ficarem negando vistos, porque o que vai acontecer se eles começarem a negar muita aplicação de visto estudante? Para as pessoas permanecerem aqui, elas vão ter que apelar de uma decisão negativa num tribunal, o que é um cenário comum, sempre foi assim. O número de apelos, né, se for obviamente crescendo muito, isso aí é custo, né, é custo para o país. Então, eles também não querem afogar o Tribunal de Imigração, né, com todos esses processos, por pessoas que não tinham outra alternativa senão apelar de uma decisão, porque não tem nem voos, digamos assim, para conseguir ir embora do país. Então, eu acredito que vai haver, sim, uma certa flexibilidade, mas cada dia é um dia, né, Mitch? Se a gente pudesse estar fazendo live todo dia, a gente fazia todo dia. Exato. Sempre tem alguma coisa para colocar. Agora mesmo eu estava vendo, depois a gente vai falar nisso, de uma situação aí que não é específica para estudantes, mas para pessoas que estão no Working Holiday Visa, de um possível vertente de um visto que existe para permanência aqui. Então, eles estão ajustando, né? Então, é um dia após outro, não tem o que fazer. Exato. Lembrando que assim, o governo vai dar preferência para os cidadãos, para quem é da nação e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, eles sabem o quanto a educação é forte, quanto isso pesa na economia do país. Então, assim, aos pouquinhos eu acho que as coisas vão se encaixando e as informações vão vindo e tudo mais. Bom, Ju, continuando, acho que falando sobre isso que a gente está falando de governo, atrapalhar visto, para as pessoas que querem fazer o deferment, no caso, trancar o teu curso
ou ficar aqui dentro, ou voltar para o seu país, depois retornar. Vamos só conversar um pouquinho sobre essa questão do quais são os impedimentos. Espera aí. Vai lá, desculpa, pausa, você vai ter que repetir. Não, tá tranquilo, Não tem tá problema. tranquilo. Alguém pediu para colocar um outro filme na televisão. Eu perdi a pergunta. Você está falando do deferral, né, Mitch? Eu vi que você começou com a questão de trancar, né, os cursos. De novo, segue a mesma prática, né? Antes da gente ir para a resposta, o que é o deferral, gente? O que isso ocorre, tá? Às vezes você tem um visto com uma duração, vamos dizer, até dezembro. O teu curso acaba em outubro desse mesmo ano, tá? Você solicitando um trancamento, você vai jogar a data de término do seu curso mais para frente. Isso não quer dizer que o seu visto vai ser estendido até essa data, não. Uma vez que o visto é aprovado, ele tem aquela data até o final. Então, trancando o seu curso, você vai ter que fazer uma nova aplicação para o término e conclusão desse curso e poder pegar o certificado lá na frente. Tá? Então, você tem que levar essa parte do deferral muito em consideração e, claro, tem que ser aprovado pela escola também para seguir adiante. Então, podendo ser por questão financeira, voltando para o teu país, você pode solicitar, sim, esse deferral, tá? Com certeza. Obrigada, Aline, por simpatizar aí com a minha situação de home office. Mas só para pontuar algumas coisas. Então, o primeiro ponto é, né, que nem o Mitch falou, se vocês pararem o curso agora e o curso terminar depois da data de vencimento do visto, vocês vão ganhar uma extensão automática por causa disso? Não. É uma nova aplicação do visto. Sendo uma nova aplicação, mesmo que seja para terminar um curso, que seja para 2 meses, né, Mitch, de um curso, ela vai ser analisada nos próprios méritos, o que significa que não necessariamente o visto vai ser aprovado. Eu não estou dizendo que vai ser negado, porque nessas circunstâncias normalmente são aprovados. Mas considerando tudo que a gente vem passando, né? A gente não sabe o que vai acontecer com a Austrália nos próximos meses para dizer como é que vai ser o olhar da imigração. Então, só façam isso em caso de extrema necessidade. Como sempre foi quando pessoas estão aqui, tem um familiar que faleceu, que tem que viajar, né, para o seu país de origem e tem que trancar a escola. Façam isso se realmente for necessário. E lembrando que também... Pode falar, Gil. Não, é que eu peguei uma pergunta aqui, Mitch, desculpa, mas que eu acho que é interessante. Paga a taxa de renovação normalmente, mesmo quando o curso não ter sido finalizado normalmente, gente. É uma nova aplicação de visto. Exato. Até o momento não tem nenhuma nota oficial do Departamento de Imigração, tá? O qual tenha falado ou vai ter alguma isenção, algum desconto, qualquer coisa que vai dar esse desconto ou benefício ou isenção nos valores da taxa de imigração. Então, em relação a isso, tudo mantém como está hoje, tá? Nada se alterou. Vamos torcer, né? Existem, para aqueles que têm conhecimento, existe uma taxa extra, né? Que é o que a gente chama de subsequent fee, que é $700 a mais, quando você faz múltiplas renovações aqui dentro. Vamos torcer, né? Vamos fazer enfim, entrar em contato, que é o que os agentes de imigração estão fazendo, para ver as agências também, para ver se eles conseguem isentar pessoas dessa taxa em caso de renovação para esse tipo de caso. Mas não vamos também criar falsa expectativa aí em vocês, porque a gente não tem essa confirmação. Exato. E sempre tiver, a gente vai trazendo para vocês, vai atualizando e trazendo mais. Posso trabalhar acima de 40 horas quinzenais durante esse período de crise? Bom, acho que assim, a gente já está sempre colocando essas informações, a gente já colocou na semana passada. Tem algumas profissões, alguns estabelecimentos que hoje sim podem trabalhar mais 40 horas, caso não esteja, mas o setor esteja dentro do permitido, o teu empregador pode entrar no site, fazer o requerimento para a imigração e ter essa liberação com qual você possa trabalhar assim mais de 40 horas. Hoje está um pouquinho limitado as áreas de supermercado, as áreas não, né? No caso, empresas como supermercados, distribuidoras, nursing, as áreas da saúde em geral, né, Ju? Agricultura, saúde, aged care. É ótimo quando fala português e inglês, né? Aged care e supermercados, né? Mas existe uma lista, assim, de empresas. Então, as empresas, elas buscam essa autorização. E acredito que mais e mais empresas vão se cadastrar para isso. O que é um ótimo sinal, né, gente? Porque a gente sabe, mais do que ninguém, né? A quantidade de pessoas ou quantos, né, de vocês que perderam empregos estão em situação extremamente complicada nesse momento aqui na Austrália em termos de suporte, né, de ter suporte a essa estadia aqui, mas ao mesmo tempo existem sim áreas onde, né, as ofertas de emprego aumentaram, né, e são empregos que normalmente, eu não estou aqui para julgar, mas normalmente muitos australianos não têm interesse, né, em ter. Então é hora, obviamente, de abrir a mente, buscar justamente essas empresas cadastradas. E renovar mais uma vez, né, Gil? Quando exatamente. A gente já
se renovou, aprendeu a trabalhar com hospitality, fez um pouquinho de tudo. Agora é de novo de se reinventar e ir atrás dessas outras possibilidades de trabalho também. Que o trabalho tem, eu sei, é difícil, a gente sabe que tem um impacto muito grande para todos que trabalham como barista, bartender, com vinhos, em várias áreas, né? De hospitality em geral, hotéis, mas a gente tem que realmente levantar a cabeça, seguir e aos pouquinhos as coisas vão voltando ao lugar, né? Ju? É triste de dizer isso, eu não gosto. Mas a gente tem que colocar dessa forma, né? O governo, eu acho que a informação foi dada de uma forma não muito simpática na sexta-feira, o que deixou todo mundo um pouco impactado. Mas eu acredito que todos entendem o posicionamento do governo na proteção dos seus, né? Quem dera o Brasil protegesse o brasileiro como a Austrália protege o australiano, não é? Então, assim, a gente tem que... não é que a gente goste, mas o que o governo fala é, se você realmente acha que você não vai ter condições de permanecer, se você acha que você vai ficar numa situação, né, de não conseguir se sustentar. Eles não querem ninguém aqui sofrendo para pagar escola e etc. Eles educadamente, né, convidaram essas pessoas a se retirarem da Austrália, que seja temporariamente, né, para ficar perto dos seus, com suporte, enfim, e depois retornarem numa nova oportunidade, né? As portas não vão se fechar para aqueles que tiverem que retornar ao Brasil nesse momento, mas ou lida com a situação como ela é, ou realmente não há muito o que fazer, não por hora. Sim, exatamente. Acho que aí vai encaixar um pouquinho com acho que a minha próxima pergunta, que é quem está com visto quem está com visto para vencer agora? Qual que é a saída se eu não tenho dinheiro para aplicar um próximo visto de estudante? Agora a gente entra, né? No que eu agora é o difícil, né? Que eu tenho insistido um pouco, gente. Se vocês puderem, vocês tentem ao máximo renovar o visto de vocês para algum visto, que seja um visto de turista. A gente sabe, né, que existem pessoas que estão decididas a retornarem, que estão apenas precisando um tempo para permanecerem aqui na Austrália, para conseguirem voos, etc., e retornarem para o seu país de origem. Muita gente vem falando do Bridging Visa E. Quantos de vocês, eu vou perguntar para ver se o pessoal responde aí, quantos de vocês ouviram falar da opção do Bridging Visa E, não é? Gente, como agente de imigração, eu não posso dizer para absolutamente nenhum cliente meu, cliente que eu respeito, que eu gosto, que eu quero que tenha um sucesso, né, que tenha sucesso aqui na Austrália, eu não posso dizer para ninguém aplicar para esse Bridging Visa E. O Bridging Visa E é um Bridging Visa para pessoas que estão ilegais. Você somente consegue pedir esse visto que seja no dia seguinte que teu visto venceu. Quando vocês estão ilegais, por mais que o Bridging Visa E seja um visto que vai dar um tempo para vocês permanecerem aqui na Austrália, e ele é um visto gratuito, tá? O Bridging Visa E ele tem diversos problemas. O primeiro deles depois dele você não consegue aplicar para a maior parte dos outros vistos, com raríssimas exceções que eu não vou nem entrar no mérito aqui, que não vai se aplicar para a situação da maior parte de vocês. O segundo ponto para o resto da vida de vocês vão ter que responder em qualquer aplicação de visto para qualquer país que vocês ficaram ilegal em algum país, tá? Então, vocês vão ter que escrever isso na aplicação de vocês. O quanto isso vai impactar o novo processo de vocês, só Deus sabe. Se vocês ficarem também num Bridging Visa E por um período grande de tempo, tá? Se o Bridging Visa E, digamos, vence, e esse tempo do Bridging Visa E é determinado pela imigração. Se ele vence, vocês têm que ficar pedindo mais e mais Bridging Visas E, dependendo quanto vocês pedirem, vocês podem sair da Austrália e ter uma cláusula, uma restrição que impede vocês de retornarem para a Austrália num visto temporário, que é a maior parte dos vistos que se tem acesso de fora, por um período de até 3 anos. Tá? Então tem diversas limitações. O mais preocupante, Mitch, e eu e você conversamos hoje de manhã sobre isso, como é que fica o seguro-saúde para esse pessoal entrando no Bridging Visa E? Porque isso me assusta um pouco, tá? Sim. As pessoas, muitos estudantes estão me dizendo, não, mas eu tenho o meu visto, o meu seguro-saúde de estudante ainda válido. O SHC é válido, Ainda acabou válido quando eu pedi. Mas o SHC é ainda válido por mais 10 dias, 5 dias, whatever. E eu vou estar coberta por esse plano no período que eu estiver no Bridging Visa E tentando retornar ao Brasil. Falem com a seguradora de vocês, porque em princípio, se vocês não estão no visto de estudante e se vocês não estão no Bridging Visa como resultado de uma nova aplicação de visto de estudante, o seguro não iria cobrir vocês por qualquer problema. Pensem bem, né? Pensem só.
as pessoas estão no meio de uma crise de coronavírus que qualquer um pode pegar em qualquer local. A gente está exposto, a gente está, obviamente, né, aberto a isso. E a pessoa pode estar num seguro saúde que não cobre um possível tratamento para esse vírus. Então, se vocês têm dúvida, conversem com os profissionais que vocês confiam. Eu não estou dizendo conversem diretamente comigo, ou com qualquer outro profissional, com o Mitch, enfim, que vocês confiam, mas, por favor, não sigam simplesmente um advice de um amigo, porque o Bridging Visae não tem custo, que essa é a melhor opção para vocês. Exato. E também, na verdade, assim, aí vamos perguntar, mas aí eu vou ficar sem seguro na Austrália? Como funciona? Não. Da mesma forma como quem tem o outro visto temporário, visto de turista, o 485 ou o Sponsor Visa, você tem o OVHC, que é Overseas Visitor Health Cover, então ele vai cobrir essas pessoas que estão num visto temporário, tá? Para cada visto existe um seguro específico, tá? A gente acha, né? Né, Mitch? Só vou te interromper, a gente acha. Gente, é que assim, essa informação é muito específica de cada, né, health provider. Então, a gente, assim, o advice que a gente poderia dar, né, Mitch? Em princípio, sim, deveria cobrir. Mas é interessante que as pessoas conversem com as suas seguradoras para ter certeza que também cobre nesse tipo de visto. Porque, de novo, é um visto para pessoas que estão ilegais, né? Exato. Que estavam ilegais, enfim. Estavam legais. Bom, para quem está no Brasil hoje e não consegue voltar, vai ter algum problema pelo fato de eles estarem fazendo as aulas de lá? Não. Porque hoje as escolas, por elas terem aberto esse sistema de aula online, não vai ter, e as bordas, no caso, as portas estão fechadas no país, isso não vai impedir a pessoa estar no Brasil fazendo o curso dela, tá? Todas as escolas estão cientes disso, tanto para escolas de inglês, quanto para escolas de cursos vocacionais e high education, e até mesmo as pessoas que estão lá e não tiveram ainda um visto aprovado, ou tiveram já um visto aprovado e o curso iria começar, elas podem sim já iniciar o curso, ou no caso, trocar a data de início e jogar um pouco mais para frente, até onde a pessoa acredita que vai ser, que isso vai levar, e pode, no caso, vamos dizer, demorar mais 4, 6 meses para a Austrália abrir as portas novamente e voltar. Então ela pode sim começar esse curso ou continuar esse curso de fora da Austrália e seguir o processo sem problema nenhum. Assim que as portas abrirem novamente, a pessoa tem a permissão de retornar, desde que tenha um visto válido para entrar na Austrália. Caso não tenha, caso esse visto tenha expirado, é importante fazer uma nova aplicação. Então, sempre conversar com o seu agente educacional, seu agente de imigração, para saber essas condições direitinho e fazer o processo da melhor forma, né, Ju? Perfeito. Inclusive, gente, o pessoal que está, não sei se tem alguém aqui, né, em situação de estar no Brasil de férias e considerando aí um plano de estudos que a pessoa poderia aplicar para o Graduate Visa depois do curso, né? A informação que a gente tem em relação a esse pessoal é que a imigração vai estar considerando uma análise caso a caso, né, das pessoas, porque esse é um tipo de visto para quem estuda aqui e a pessoa tem que pedir esse visto depois de estudar aqui, estando aqui dentro. E ela tem que completar 2 anos de estudos, né, para que ela consiga pedir esse visto. Então, eles estão considerando aí eles estão analisando a situação desse pessoal para ver o que eles podem fazer para que as pessoas consigam, né, ter acesso ao Graduate Visa. A gente não vai estar falando disso especificamente, mas a gente está, né, a IP e a Seven estão com uma parceria aí, nessa quarta-feira já, a gente vai ter um webinar exclusivo falando do Graduate Visa. Se alguém tiver gratuito, se alguém tiver alguma dúvida em relação específica, né, alguma dúvida específica em relação ao Graduate Visa, a gente vai estar fazendo esse webinar, que vai ser bem legal, Zoom Meeting, todo mundo vai poder se ver, enfim, para trocar, para responder as dúvidas de vocês aí. Exato. Vai lembrar também que esse webinar ele é um webinar fechado, então tem 30 vagas nesse seminário. Então entra na página da IP ou da Seven Migration para usar o link, se cadastrar e garantir a tua vaga nesse seminário, tá? Mais uma vez é gratuito, não vai ter custo algum para vocês, mas informação sempre bom, né, Gil? Sempre bom. Bom, se eu contrair o vírus e tiver que ir para o hospital, meu plano de SHC cobre sem nenhum custo adicional? Apenas para saber, aqui eu vou falar de perigos do... não, esse a gente já falou do Bridging Visae, mas sim, hoje o SHC, hoje quem tem o visto estudante e teve o contato ou foi contaminado pelo vírus, sim, tudo é coberto, tá? Porque não é uma doença pré-existente. Então, assim, primeira coisa que acontece, você tem que entrar em contato via telefone,
tá? Não vai diretamente para uma clínica, para o seu GP, porque para isso eles têm que se preparar antes para te receber, tá com toda a estrutura e evitar contágio com qualquer outras pessoas. Então, sempre primeiro entre em contato via telefone, podem ficar tranquilos se vocês estão cobertos 100%, tá bom? Isso aí. E, gente, só para lembrar que o seguro, o SHC é um dos melhores planos que tem, né? Assim, quando a gente vira residente... Exato, Lili, exato. Não, desculpa, gente, mas é situação de perigo. Me dá um minuto aqui, que tem uma criança querendo pular. Me dá só um minuto, peraí. Falando de outras coisas, tranquilo. Moro na Austrália, está de férias no outro país, assim a gente já falou, as bordas estão abertas para saídas do país. Sim, galera, então quem está aqui quer voltar para o Brasil ou seu país de origem, ou tem amigos que queiram voltar, sim, para sair do país estão liberados, tá? É bom voltar com antecedência, porque as passagens, a gente estava olhando recentemente, está bem caro a passagem de volta, porque são companhias, limitou bastante o número de companhias que estão voando para o Brasil. No momento hoje a gente só tem a Qatar, mas a gente estava até vendo hoje, a partir de maio, provavelmente a Qantas, Latam, vai voltar a operar Brasil, a Austrália Brasil, no caso. Então, eles estão vendo essa situação, mas fica tranquilo, caso você tenha que voltar para o seu país, as portas estão abertas, sim, para entrar, para sair, tá bom? Eu só estava falando... Só, Miss, rapidinho, quando eu tava, não sei se você falou, eu só ia falar, na verdade, que o SHC é um dos melhores planos que tem. Na verdade, é um dos planos que mais cobre, né? Quando você vira residente permanente e quer continuar com um plano similar ao SHC, você paga uma fortuna. Então, com certeza, não teria por que não cobrir. Sim, sim. Voltando aqui, a galera está perguntando onde tem o link para se inscrever. Então, sobre o webinar do Graduate Visa, só entrar na página da Seven Migration no Facebook ou da Information Planner Austrália, que você vai ter o link para se inscrever no seminário, tá, Ju? Essa quarta agora, né, Ju? Exatamente, essa quarta já. A gente recém anunciou, né? A gente deixou para anunciar perto aí dessa live para dar, obviamente, oportunidade para aqueles que têm interesse. Mas eu acho que vai lotar rapidinho. Então, quem quiser, seria legal se inscrever logo. Cool. Bom, caso de vistos de estudantes negados, sofrerá algum impacto? Essa é pra Ju. Não, é a mesma coisa, tá, gente? Na verdade, quando você tem um visto de estudante negado estando na Austrália, que são situações diferentes se vocês têm estando na Austrália ou não. Estando na Austrália, vocês podem apelar dessa decisão num tribunal de imigração. Então, isso continua normalmente. Se vocês apelam, vocês ficam num bridging visa e vocês seguem a vida normal, estudando e etc. Se vocês estão fora da Austrália, infelizmente, vocês não têm direito a esse apelo. Né? E aí, nesse caso, obviamente, vocês vão ter que tentar uma nova aplicação. Tem que sempre analisar a recusa, né? E ver o porquê que foi negado. Exato. Né? Porque dependendo da negação, dá para aplicar para um outro sem problema nenhum. Sim, exatamente. E bater realmente os pontos da negativa. Então, quem teve a negativa tem a opção de continuar. Então, quem está no país tem a opção... Falhou, desculpa. Quem está no país e teve uma recusa, tem a opção de realmente continuar aqui na Austrália estudando. O processo de apelação você tem até 21 dias para contratar um agente de imigração de sua escolha e fazer o processo para apelar. Quem decide ir embora tem até 35 dias para deixar o país. Tá, gente? Então, o resto, se vai mudar essa questão, se vai atrapalhar, como a gente falou no começo da live, quem não pegou. Então, nada dessa situação hoje teve um impacto numa aplicação de visto de estudante, tá? Então, nada mudou para o estudante, não é por questão de um vírus que a aplicação de estudante vai ficar mais difícil, vai demorar mais pela situação que o país todo se encontra, pela limitação de pessoas trabalhando, então eu vejo mais por esse lado. Mas os requerimentos são os mesmos, as evidências são as mesmas, o Brasil continua como level 1, então quanto a isso estamos bem ainda, então não tem muito que falar de assim, alguma dificuldade, algum problema para um visto de estudante, tá, gente, quanto a isso. Em relação à proficiência, eu acho que isso também a galera está perguntando bastante. Para eu fazer o IELTS, para aplicar para um outro visto, para um PTE, está tendo disponibilidade. Você chegou a ver sobre isso, Ju? Eu dei uma olhada assim, eu entrei no site, eu sei que o TOEFL, a informação que eu tenho é que o TOEFL ainda estava oferecendo as provas normalmente. Eu entrei em contato, eu dei uma olhada hoje no website do PTE,
né, do Pearson Test, que é um dos testes mais comuns, né, hoje em dia, que o pessoal acha mais fácil. E eu dei uma olhada que os centros específicos deles não estão operando nesse momento, mas eles colocam que todos os centros que eles terceirizam na Austrália depende de cada centro. Então, realmente, e depende de cada país. Então, tem que entrar no site deles e dar uma olhada. Eu tenho um cliente que tem prova marcada para essa semana que até o momento não houve cancelamento da prova dele. Então, eu acredito que sim, que estejam ocorrendo. Caso seja um processo que a gente precisa a prova de inglês antes de dar entrada no visto, como o Graduate Visa, por exemplo, a gente pode ter um problema caso a pessoa não possa, né, não consiga fazer o teste. Então, o pessoal que tem aí um tempo, né, até que o visto vença e que acha que pode vir a precisar do teste, talvez a disponibilidade diminua. Então, tentem correr com isso. Para todos os vistos que pedem o teste de inglês ao longo do processo, eles já estão dando, obviamente, mais tempo para entregar esse resultado. Da mesma forma com os atestados de antecedentes criminais e com os exames médicos, né, como você falou, Mitch. Em todas essas situações, o visto não vai ser aprovado sem isso. Mas vocês vão ficar esperando, vocês vão ter mais tempo para entregar esses resultados, enfim, para que eles tomem uma decisão. Sim, ó, está. Desculpa, tô vendo aqui. Macedo Kate está falando que a prova dela aqui do PT foi cancelada, que era essa semana aqui em Adelaide. Bom, vamos esperar torcer para que logo menos eles abram uma nova data e se possa marcar mais uma, né? Dizem que o TOEFL é o que está mais... né? Pois é, de novo, porque os centros deles especificamente não estão oferecendo prova, então eu não sei exatamente onde a pessoa tem a prova marcada, eu perdi o nome da pessoa. Mas a informação que eu tenho é que o TOEFL está operando normalmente, então de repente a pessoa pode tentar um teste. Eu sei, gente, que quando a gente fala parece tudo fácil, né? Não é, a gente entende, só está dando as alternativas, a gente sabe que não é simples para ninguém. Exato. A Laura tá falando, oi Laura, tudo bem? Do meu marido. O de Sydney, a Laura. Duas vezes aqui em Sydney, eu acho que essa Laura é a Laura que eu já fiz uma consulta, que é uma cliente muito querida. Pois é, então, a gente vai ter que jogar com essa situação aí, né? Eu sei que no caso da Laura a gente ainda tem um tempinho, então vamos torcer que tudo vai se normalizar. Foi pago. Tô vendo algumas das perguntas aqui pra gente comentar. Nesse meio tempo eu só vou falar, gente, de novo, cada dia é um dia, a Laura mesmo. Então, cada dia é um dia e a gente fica sempre discutindo essas situações, né, com o Departamento de Imigração. Quando eu digo a gente, é todo, obviamente, os agentes de imigração da Austrália, advogados, enfim. Então, cada dia é um dia, a gente vai receber mais informações quanto a isso. Eles também têm que se adaptar à situação. Ninguém consegue, né, ter uma resposta pronta para todas as situações aí, né? Para todos os tipos de visto, enfim. Eles vão surgindo com novas alternativas, o que mostra que há um interesse em manter a situação de vocês o mais normal possível dentro da crise. Eu acredito assim, pela resposta que estamos tendo das escolas, elas estão de uma forma bem positiva, entendendo bastante a situação de todos os estudantes. Então, para quem está tendo dificuldade financeira, quer fazer um reparcelamento, é possível. Então a gente recomenda a todo mundo entrar em contato, porque as escolas elas não vão fazer uma coisa para todo mundo, porque cada um tem uma situação diferente, né? Então essa hora é importante cada um contatar a escola e eles vão lidar caso a caso, o qual também tem que ser vocês pelo seguinte: vocês sabem das situações de vocês melhor do que ninguém. Então, vocês sabem se é possível parcelar para daqui um mês, para daqui 2 meses. Então, por isso que as escolas estão pedindo que os casos sejam feitos de forma individual e não pegar um conglomerado e falar assim, vamos resolver isso tudo de uma vez. Não. Então, assim, eu acredito que as escolas estão, sim, bem flexíveis e abertas a isso. Claro que é uma situação que todos estão se adaptando. Então, para algumas pode levar um pouco mais de tempo, para outras elas já estão com esse processo simples e fácil para fazer, né? É que nem a questão do aluguel, né? A gente ficou... Desculpem que eu estou andando um pouquinho, porque tem alguém que está fazendo tripulia de novo. É que nem a questão do aluguel, né, gente? O pessoal começou a pedir para os landlords para até diminuir o aluguel mesmo sem ter perdido emprego, né? Então, é aquela coisa. É tudo uma questão de bom senso. Cada caso é um caso. E, obviamente, toda vez que você alegar um problema, né, um atraso, enfim, eles vão querer uma explicação para isso, tá? Mas estão sendo, né,
flexíveis até onde, né, permite, né, É essa possível, flexibilidade, né? aí. Exato. Exatamente. Eu vi que o Gabriel, que também é um cliente meu, Gabriel, recebi teu e-mail, tá? Eu vou responder, que as coisas estão um pouco confusas, que o Gabriel perguntou em relação aos 190. A gente não está falando de Skilled Visas hoje, então a gente faz outra live, né, Mitch? Outra hora dessas para conversar com o pessoal sobre outros vistos, mas nenhum processo de visto é o Gabriel foi Gordo. O derrubado. Gabriel Gordo tá aqui, né? Nosso contador exatamente. parceiro também. Exatamente. Mas nenhum processo de visto foi derrubado, não tem nenhum visto que nesse momento se mostrou mais difícil. Vai ter um atraso, possivelmente a Austrália precisa um tempo, como todo mundo, para se reestruturar, né, gente? Mas a gente tem que ser positivo. Eu não estou todos os dias aqui com esse sorriso no rosto. Muitos dias a gente acorda bastante triste, principalmente quando a gente vê clientes sofrendo, que não é nem um pouco fácil para a gente. A gente passou por isso, a gente sabe o quanto difícil é, mas a gente tem que ser positivo, né? E a Austrália está indo muito bem. Honestamente, para aqueles que estão aqui, qual o melhor lugar nesse momento para estar nessa crise mundial do que na Austrália? Exato. Né? Os casos estão sendo controlados, as políticas estão dando certo, um errinho aqui, um errinho, mas no geral está tudo dando certo. Eu vi que o pessoal perguntou aí de tempo que a crise vai demorar. Eles, inclusive, estão mencionando que no final de junho eles vão reaver, né, essas restrições, o plano, né? O plano de restrições, enfim, porque eles estão bem positivos que a situação vai se normalizar. A gente tem que acreditar nisso, né? E por hora a gente tem que respirar, né? Não ficar amargo, que a gente vê o pessoal aí, um brigando com o outro. Todo mundo se ajudando agora, não é hora de jogar pedra em ninguém, assim, vamos se ajudar, tá todo mundo aberto a isso, eu acredito, assim, as escolas vão, como a gente falou, as escolas estão abertas a isso, nós estamos aqui para dar todo o suporte para vocês da melhor forma possível também, de acordo com o que a gente pode, né, Ju? Todo mundo está sofrendo, tá? As agências estão sofrendo, vocês podem pensar em agências de estudantes que estão há anos aí, como a Information Planet, dando suporte aos estudantes também, estão sofrendo o impacto de tudo que está acontecendo. A gente da Seven também sofreu o impacto. Todas as escolas estão sofrendo impacto, ninguém está sofrendo menos do que ninguém. Então, é uma questão de todo mundo se ajudar nesse momento e torcer que passe e fazer a sua parte, né, gente? Então, sem negativismo por hora, sem criar falsas esperanças, mas vamos que vamos. Por hora, o mundo não acabou. Né? A gente não pode entrar nessa onda de que o mundo está acabando, né? Que os programas de imigração vão acabar. Vocês têm noção quanto a Austrália, que tem poder de se recuperar, vai vir com tudo? Com quanta força a Austrália vai vir depois que essa crise passar? Todos os restaurantes... E quanto gente vão precisar, né? Eles precisam da gente. Eles precisam de vocês, gente. Então, assim, estejam cientes disso. A gente entende que, assim, a gente é um pouco fora, jogado de lado, né? De escanteio, realmente, por talvez não ter o suporte que a gente espera. Mas vamos também ver o que é possível do nosso lado para fazer e continuar o sonho acontecer, continuar fazendo acontecer, né, Gil? Com certeza, a Austrália, como vocês falaram, a Austrália precisa realmente de nós. E vai, gente, mais rápido do que a gente pensa. Mas a gente tem que fazer a nossa parte e, de novo, respirar fundo e fazer as coisas direitinho. Quem, nesse momento, correr para tomar, enfim, atitudes e tomar uma atitude precipitada, essa pessoa pode se prejudicar com certeza. Então, e busquem ajuda. Se algum de vocês estiver numa situação de não ter o que comer, liga para o Meet, liga para a Seven. Gente, a gente tem parceiros também que estão ajudando. Ninguém vai ficar sem comida, sem acomodação. Então, assim, fale com a gente. Sempre, tá? Comunica com a gente. A Seven também tem um canal de suporte para todo mundo. Então não é um suporte para relação a visto, mas sim para o que vocês precisarem de ajuda. Estamos aqui da melhor forma tentando suprir e ajudar todo mundo nisso. E tem os parceiros também que estão nos ajudando a isso. Então, levanta a mão, tá? Não fica com constrangimento. Não tem constrangimento agora. Eu sou cidadã australiana e tenho 6, 7 amigos que perderam empregos, muito amigos, que talvez tenham que vir morar na minha casa temporariamente. É assim que a gente se ajuda, tá? Então, eu tô vendo vários de vocês que eu conheço aqui que estão entrando na live, que são pessoas que já ajudam os outros. Eu fico muito feliz com isso. Tá, mas vamos que vamos para as outras perguntas. Mitch, tem mais? Vou abrir agora para as perguntas que a galera foi comentando aqui, a gente acabou passando, porque já estava num outro assunto. Então, taxa de inovação, gente, repetindo, normalmente hoje nada mudou, tá? A imigração não autorizou a gente em nada em relação aos valores, por enquanto, mesma coisa como era igual, visto 620 o main applicant, 700 caso seja o visto subsequente, uma taxa adicional, né, ao visto do principal de 620.
Vamos lá, childcare. Podemos trabalhar mais de 40 horas em um visto estudante? Ficou claro para o Working Holiday Visa. O childcare tá incluso também, Ju? Tá incluso. Na verdade ele tá incluso, mas é exatamente como a pessoa colocou. Aí a gente está entrando nessa novidade hoje, né? Que é... eu acho que vai ficar um pouco técnico a gente entrar nesse mérito hoje, até porque eu tenho que estudar um pouquinho, confesso a vocês. Mas eu tenho visto que é o 408, que eles abriram uma nova vertente para pessoas que estão no Working Holiday Visa, né? O Working Holiday Visa, o Work and Holiday Visa, que são dois, que estão com visto para vencer, não conseguiram completar o Farm Work, etc. Né? Não tem condições de aplicar para uma renovação, para um novo Working Holiday Visa. Dependendo da indústria que essas pessoas estão trabalhando, incluindo childcare, há a possibilidade de pedir uma vertente específica do COVID-19 do 408, mas isso é tudo novidade. Então eu teria que dar uma olhada ainda na legislação, que eu não tive tempo para fazer isso hoje. Legal. A Aline Soares está perguntando, os cursos VET estão dando aula online? Pois meu visto vence em julho e quero aplicar para o VET. Sim, Aline, os cursos vocacionais também estão sendo online, então é bom, assim, fazer um planejamento. A gente sabe que julho, estamos agora em abril, temos 3 meses, então realmente é uma hora boa de você começar a se planejar e ver sobre o seu curso, tá? Mas é online, o processo segue normal, tá bom? Vamos vendo aqui. Assim como, gente, o pessoal vem nos perguntando também a questão de, né, do que foi afetado, enfim. Um monte de gente está fazendo processo de reconhecimento profissional nesse momento. Caso você continue tendo condições financeiras de arcar com isso, eu não tô puxando isso porque é um serviço que eu ofereço, gente. Não é isso. Mas é um bom momento, né? É um bom momento de fazer aquilo que vocês nunca fizeram. Então, nada parou. As coisas estão funcionando normalmente. As empresas continuam dando sponsor. Graças a Deus a gente não está no lockdown igual na Europa, né? A situação na Europa está muito pior. Que as pessoas têm lutado para entrar no mercado, sair do mercado, Tá bem feia a situação. A Austrália, graças a Deus, a gente não tá ainda nesse nível. Espero que a gente nem chegue lá, mas, né, vamos lá. Tá certo que tivemos que fechar algumas praias de Sydney, né, mais uma vez, porque as pessoas continuam achando que é brincadeira, enfim. É brincadeira, tudo, mas... Sim. Mas tudo anda, gente, tá tudo andando. De novo, é como eu falei para vocês, tem várias empresas entrando em contato comigo e continuando com a perspectiva de dar sponsor para os seus funcionários, o que é um ótimo sinal, porque achei que sponsor nesse momento ia reduzir. Vai reduzir um pouco, claro, mas muita gente continua seguindo os processos normalmente. Exato. Adri, complementando a resposta que eu dei anterior, as aulas de inglês também estão sendo online, tá? Não tem uma previsão ainda, que a gente não sabe quanto tempo as escolas vão estar fechadas para os estudantes, então pode ser por mais 3 meses, 6 meses, mas antes disso eu acredito que seja um pouquinho difícil voltar as escolas a terem aula presenciais, tá? O link para inscrever, essa live vai ser gravada, tá? A gente vai colocar o link também do próximo webinar de quarta-feira que vem. Tô amando a participação da sua filha, coisa mais linda. Não é fácil. Denise, a gente falou também sobre essa. Posso deferir meu curso de VET estando aqui na Austrália? Sim, desde que a escola aprove esse deferral, tá? Isso atrapalha no visto? Depende, se o seu visto estiver acabando, sim, você vai ter que aplicar um novo visto caso você ainda esteja na Austrália. Você não pode estar sem visto aqui e o curso não vai estender o seu visto automaticamente, tá? Então tem que ser feita uma nova aplicação caso o seu visto esteja para acabar. Caso não, ainda tem um visto aí que vai acabar lá em março de 2022, perfeito, você está dentro desse visto, só lá próxima data depois, uma nova aplicação deverá ser feita, tá bom? Sempre lembrando, né, Mitch, que tem escolas que depois, vamos ver o que vai acontecer também, tu trabalha mais com escolas do que eu, mas tem possibilidade depois de, às vezes, fazer um fast track de determinados cursos, então várias possibilidades podem ser oferecidas, digamos assim, nos próximos meses. Mas, de novo, gente, é tudo muito novo. É tudo muito novo para todo mundo, não tem como a gente, nem eles estavam preparados para isso, né? Então, e assim, a resposta deles, até porque muitos ficaram também inseguros, eu vou para a escola, não quero contaminar, não quero estar no meio das pessoas, então, assim, muitas responderam bem rápido, outras demoraram um pouquinho, também dependendo da estrutura que elas têm para implementar essa aula online, né? Mas acho que elas tiveram uma resposta bem legal. Alguns estão tendo feedback bem legal sobre as aulas, principalmente de inglês. Outros não gostam tanto, que às vezes a estrutura não é tão boa, mas é todo aquele processo realmente de adaptação, gente, faz parte. É claro que a falta de socialização, né, gente? É ótimo para a escola, né? Nossa. Imagina... Para todo mundo, né? Para todo mundo. Imagina, minha filha vai para a creche, tem 2 anos e meio. Vocês acham que a minha filha está feliz 10 dias trancada em casa sem praticamente sair, nem para a rua?
é difícil para todo mundo vai sofrer as consequências, mas é pelo nosso bem e vai passar. Vai passar. Exato. Uma hora passa. Saudade de ver a agência cheia dos estudantes, a gente lá o tempo todo conversando com todo mundo, faz falta, né? Bom, com vamos certeza. ver aqui mais outras. Taxa de Mas renovação. Já pensou, Mitch, se fosse em época que não existia essa tecnologia aí para nos aproximar? Hoje a gente Graças faz happy a Deus, hour, tá né? Faz happy hour online, isso é. A gente vai se adaptando, né? Com certeza vai ser por ela logo. Estou fazendo visto com a IP e o Mitch sempre tem. Obrigado, Evelyn. Obrigado, Evelyn, pelo carinho e pela confiança também no time da IP. Vocês acham que as escolas vão reduzir o preço dos cursos para quem renovar o visto agora, por terem se tornado online? Então, Suca Rosino. Sim, muitas das escolas estão já colocando descontos, outras vão manter com os valores que eles estão. Então, assim, temos várias coisas acontecendo. Como a gente falou, assim, as escolas estão ainda entendendo qual a melhor forma de apresentar agora esse novo plano de aulas online. Isso talvez impacta, isso talvez não impacta algumas outras, porque alguns vão falar, mas eu não vou ter o material como vou ter. Mas sim, temos o material, temos uma plataforma online, o qual não é barata. Lembrando que temos também a escola, o espaço físico, os professores, as aulas online, elas têm o professor, tá? E tem toda uma dinâmica, então vai ser como a gente está fazendo essa live agora. A gente vai ter todos os alunos lá, vai ter muito speaking, você vai receber o material, no caso as provas, ou as lições de casa. Então, assim, sim, vai ter algumas vão estar aplicando desconto, outras ainda estão com preço como elas estão hoje, tá? Então, realmente depende de cada cidade, de cada escola. Oi, Ju. Depende. Desculpa, Mitch, eu achei que a gente está quase no final aí, né? A gente tem o quê? 7 minutos? Quase, exato. 7 minutinhos aí, gente. 7 minutos. Eu vi uma pergunta aqui em relação da Gabi. Oi, Gabi, tudo bem? Eu vi que você falou Félix, aí, né? Terminei o Master, preciso aplicar para o 485, porém o PT e o BUPA fecharam. O BUPA não é grandes problemas, mas o PT sim. Então, né, o nosso, eu não sei se você pegou antes do que a gente colocou, que existem alguns tipos de prova que ainda estão à disposição. E o que me disseram é que o TOEFL é a prova que está mais à disposição no momento. Então, é o TOEFL IBT. Então, acho que vale a pena fazer uma outra prova, porque até o presente momento não há nenhum tipo de isenção no critério prova de inglês para o visto 485. Sim. Cool. Bom, vamos pegar essa última então, para finalizar. Borges K, meu início de aula de escola está marcado para o dia 15 de junho. Meu visto está em análise, mas não quero sair do Brasil para ter aula online. Então, Ju, recomendo você procurar a tua agência que está cuidando do teu processo de visto. Você pode sim solicitar, trocar a data de início, tá? Ao invés de 15 de junho, jogar um pouquinho mais para frente, só para você estar segura que você vai entrar na Austrália e ter aula presencial. Mas, assim, até o momento não é garantia para ninguém que isso vai acontecer, tá? Então é bom você sempre estar se atualizando, acompanhando o site da imigração, estar em contato com a sua agência para ver da melhor forma e você não vir para cá com essa aula online. Isso. Gabi, só complementando, não, tá? Não, nesse momento não pode aplicar sem a prova, tá? Sim. Por hora não, tá? Vamos ver como o departamento vai se posicionar, mas por hora precisa a prova, até porque tem alguns providers que ainda estão fazendo a prova, oferecendo a prova, alguns centros, então tem que fazer a prova. Por hora. Então, gente, para finalizar, quero agradecer muito a participação de todo mundo, as perguntas. Agradecer a paciência de muitos estudantes. A gente entende que é uma situação e é um momento bem difícil para todo mundo. E assim, estamos aqui mais do que sempre para dar esse suporte para vocês, trazer informação e estar junto. É hora de assim, se planejar, cuidar no detalhe de cada processo. Realmente não é algo simples, a gente entende, a situação é delicada para todo mundo. Mas obrigado também, Juliana, da Seven Migration, pela tua participação, tudo que a gente discutiu aqui nessa live. Espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer mais, né, Mitch? Vamos fazer mais, com certeza. Eu preciso mandar um e-mail, porque tem uma amiga minha que está lutando para essa residência, a Tati, que está em Adelaide. Essa aí é raçuda, lutando pela residência dela há anos. E tamo junto, sim, Tati. Sim. Vamos que vamos. Qualquer coisa também conta com o pessoal aí da IP, que eles são demais. Com certeza. Obrigada, gente. Foi muito obrigado, gente. Obrigado, Ju. Até a próxima. Se cadastre no seminário da Ju aí quarta-feira sobre pós-Work Visa, tá bom? Bastante informação para vocês. Até mais, até a próxima. Beijo. Valeu, tchau, beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau.